Brava, gente, olha só, os galãs feios fizeram um react da palestra do Ciro em Lisboa. Eu gostaria aqui de reagir a esse react para fazer algumas ponderações importantes. Vem comigo aqui. Trabalhadores do Brasil. O CIEP é minha grande alegria. E é também o meu... É o povo que nos mostra o rumo. A via da legalidade lá no Rio Grande do Sul estava em contato permanente. Então vamos lá, eles foram honestos, eles não foram honestos, eles elogiaram, criticaram. Vamos entender aqui, eu vou dar play no vídeo e você vai poder acompanhar junto comigo. Vamos falar do Ciro, vai? Ah, não. Ciro voltou. Deixa pra depois, é bad vibes. Não. Tá bom. Não, e daqui eu já queria trazer, óbvio, pra quem não conhece, eles fazem o conteúdo voltado pro humor. Então eles trazem política, eles comentam política, com um viés sarcástico, humorístico, enfim. Não tem. Vocês querem ver a palestra inteira do Ciro? Tá separada Não. aqui. Não. Brasil, que futuro você não quer ver? Tá bom. Mais de 140. Acontece, ele pergunta, parece que tá falando com o chat, se eles querem assistir a palestra inteira do Ciro, e dizem que não. O cartunista tímido que fez esse... Ele fala aqui do cartunista tímido. O que é interessante sobre o cartunista tímido? É que eram animações que achavam toscas e tal, tinha uma pobreza estética, e daí usavam pra zoar a campanha do Ciro, daí funciona pro humor. Funciona, você ridicularizar, faz parte do jogo, não tô criticando não, acho que é justo. E se dá pra fazer piada, e se tem gente que gosta, que faça. Acontece que não se trata de uma charge do cartunista tímido. Isso aqui é uma palestra, com conteúdo sério. E eles não conseguem trazer pro formato de humor e sequer dão chance de analisar o que tá sendo dito. Só veem os cortes ou então as manchetes, daí é aquilo. Ciro se entrega ao fascismo, Ciro tá amargurado, Ciro tá louco. Eles brincam até com isso aqui, vamos continuar. A Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E daí eles ficam quietos. Eles ficam quietos, não fazem piada agora. Porque é um conteúdo sério, cara. Não é um bolsonarista fazendo escândalo na rua. É um cara que tá, sabe, inclusive, ele não assume uma posição profundamente crítica ao Lula. Sabe, até porque o PDT tá no governo. Mas ele faz aqui observações muito pertinentes e eles não têm resposta, eles ficam calados. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? Uma pergunta seguinte, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós aprendemos... E daqui você vê a cara do Beze não, do Helder, eu confundo. De assustado quando o Ciro diz que o Lula foi parar na cadeia. Mas o fato é que ele não tá querendo jogar na cara que o Lula foi preso, babaca, né? Como o próprio Cid fez. O que ele tá trazendo aqui é justamente que esse modelo de governança ele falha, ele fracassa. Não é um juízo de valor em relação à pessoa do Lula. É pra mostrar que essa forma de governar não dá certo. Ele até fala, o FHC saiu com rejeição, o Lula acabou preso, a Dilma acabou passando por todo aquele processo de desgaste político, depois impeachment, Temer saiu pela porta dos fundos, palavras do Ciro. O Bolsonaro saiu, né, não conseguiu nem se reeleger, então esse modelo de governança não funciona. Essa é crítica, não está voltada para a prisão do Lula, para a pessoa do Lula, mas para o modelo de governança, que é o mesmo, e de fato é o mesmo. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado no julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. Isso aqui é fato. O Ciro, mesmo sendo crítico do governo da Dilma, por exemplo, defendeu contra o golpe. Defendeu o Lula no período de perseguição que ele sofreu. Inclusive, tivemos aí a excelente notícia essa semana da cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Ora, eu me propus a homiziar o Lula, junto com a comissão de juristas, se ele fosse ilegalmente preso. Eu sabia o que estava acontecendo. Então ninguém me confunda, eu vou terminar aqui porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto, isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. E eles ficam quietos. Eles ficam quietos. E daí entra uma tentativa de piada do Marco Beze, que não funciona. A piada dele não funciona, porque é uma parada séria, não é caricata. Pô, galãs feios, esse vídeo não deu certo. Sabe? Não deu certo que nem a candidatura, aí vocês podem brincar, que nem a candidatura do Ciro em 2022. Aí sim é uma piada.
sabe? Então vocês não são bons nem em jornalismo, que eu vou mostrar daqui a pouco, e nem no humor, que é o que vocês se propõem a fazer aí. Porque o Helder, ele traz aqui depois, eu vou mostrar pra vocês, uma fala, no mínimo desonesta. No mínimo sobre Brizola. Sobre a história do PDT, que a gente vai falar aqui. Ensinando para o jovem brasileiro. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro, Helder Maldonado? Me explica aí. O que nós estamos ensinando? Eu praticamente, assim, né, não posso me colocar nessa posição de estar ensinando ninguém, porque eu não sei nem para mim mesmo. Nessa posição de... Aí vem, por exemplo, comentário, eu não vou nem mostrar o nome nem a foto de quem comentou, mas aparece lá. Diz Cringe Gomes, aí sim uma piada, pode fazer trocadilho e tal, zoar, pega o cartunista tímido, pega aí o momento que ele gaguejou no debate, mas isso aqui não dá pra usar pro humor, enfim. Mas, cara, a parte boa, a parte relevante da fala dele, inclusive até o Eduardo Moreira falou hoje de manhã sobre essa questão da Codevasf, que é um ralo de dinheiro para que deputados do país inteiro pratiquem vários tipos de corrupção. Isso é verdade. Isso não é mentira do Ciro Gomes, não é mentira do Eduardo Moreira e não é mentira de ninguém que comenta sobre esse tema. É verdade, né? Vai liberar 9 bilhões pro Arthur Lira e seus parceiros em troca do quê? Né? Tem aí que tentar liberar essa grana para depois os caras fazerem igual fez lá o Juscelino Filho, asfaltar uma estrada que passa dentro do aeroporto dele. A gente precisa fazer uns questionamentos mesmo sobre isso daí. Tem que fazer esses questionamentos, porque o Arthur Lira é um gangster, como disse o Glauber Braga. Hoje ele pode estar tentando ali se aproximar do governo para dar governabilidade pro Lula, mas não deixou de ser um gangster, cara. Não deixou de ser um gangster. Agora, essa historinha aí de presunção de inocência, não sei o quê... sério, né, Ciro? Porra, velho. 2023, por favor. Mas sobre a Codevasf, vamos ficar mesmo de olho, porque foi na Codevasf também que está... Eu achei que essa foi a abordagem do Ciro mais honesta sobre a prisão do Lula desde muito tempo. E por isso que eu acho que é bem valorosa essa palestra dele. Porque tá despida daquela pretensão eleitoral, então, sabe, ele pode se desarmar. Eu achei que foi muito boa. Ele acertou no tom com o Lula, foi crítico, porque precisa ser crítico com o governo Lula, mas ele não foi enfático em questões que não deve. Como infelizmente eu acho que ele foi em alguns momentos em 2022. Embora tenha eu votado, feito campanha pra ele, e não me arrependo disso. Que voltou, minha gente. Voltou depois de mais de 100 dias, né? 200 dias em silêncio. Não, 7 minutos. Não, a gente vai ver só o começo. Tá bom. Não é culpa do fulano ou do Beltrano. Se o Marciano descesse em maio do ano passado e fizesse uma observação superficial, porque o Marciano tem que olhar tudo, né? Tem que olhar as questões de Portugal, as questões da China, o que está acontecendo na Ucrânia. Aí ele passa no Brasil e olha assim, quais são os indicadores? Não, na economia a gente olha o Banco Central, como é que ele é manejado, e na política a gente olha, vamos ver o Congresso Nacional, né? Como é que é manejado e tal. Pois bem, o presidente do Banco Central de maio do ano passado é o mesmo hoje. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado são os mesmos hoje por acordo, né? Porque foram... Não chancelo isso, porque seria uma indelicadeza. É impagável ver essa fala, sabe, sem ser interrompida, num espaço subserviente ao lulismo como é o Galãs Feios. É muito bom mesmo, sabe? Haveria suborno no governo Lincoln, nos Estados Unidos, para alguns constituintes americanos fazerem a emenda contra a escravidão. Eu conheço a política, eu sei, não sou inocente, eu sei como funciona a vida. Mas do que se trata? Nós estamos propondo o quê? Por que eu eleito presidente do Brasil numa eleição qualificada pelo ódio, pela negação? Eu vou me conciliar com as forças derrotadas, empoderá-las, financiá-las, reforçá-las. Será que eu estou louco? Eu não... Não sei. É a pergunta que fica. Não sei, o Ciro tá louco, mas questionar o que ele fala não questiona, pô. Não questiona. Ah, você tá louco, Ciro, mas ele falou aí, vocês deixaram falar um tempão. Qual sandice que ele cometeu nesse vídeo? Eu queria saber. Sandice é cometida depois pelo Helder e eu vou falar porque me deixou muito chateado. Ele foi desonesto. Enquanto jornalista, ele tem muita responsabilidade sobre o que ele fala, principalmente sendo ele um influenciador digital que fala pra, assim, centenas de milhares de pessoas. É revoltante ele cometer a desonestidade que ele comete. Correto? É a pergunta que fica. Sobre o Lira, sobre o orçamento secreto, isso aí tá com a razão, não tem nem discutir. Agora... Não, legal, pelo menos reconhece que nisso ele tá com a razão, né? Vamos lá.
é muito fácil acreditar que conseguiria uma governabilidade, sem fazer nenhum tipo de pactuação com o Centrão. Isso sequer existe no presidencialismo brasileiro, que é sempre de coalizão. Que a turma boa não... Olha só, não é nenhum personalismo da minha parte. O Ciro, ele foi prefeito de Fortaleza. Alta aprovação que saiu da prefeitura. Ele foi governador do Ceará. Alta aprovação que ele saiu do governo. Na prefeitura, ele teve que lidar com a Câmara de Vereadores. Tudo bem, a uma escala menor, muito menor, nem se compara, mas ele teve que lidar. No governo do Ceará, ele teve que lidar com a Assembleia Legislativa do Ceará. E fez um bom governo. Depois disso, ele foi ministro, 2 vezes, uma delas do Lula, outra do Itamar, que é uma experiência excelente, Itamar, de governabilidade, apesar dos graves erros do governo Itamar. Ele não se corrompeu para governar, isso tem que ser reconhecido por todos nós. E ele também foi, imagina, deputado federal, ele conhece Brasília, sabe como funciona. Então essa ideia de que é um outsider, sabe, qual a referência de governabilidade que você tem? Governo Lula 1 ou governo Lula 2? O Lula entrou na presidência seco, sabe, sem ter passado antes pelo executivo. Sabe, então é uma crítica, pra mim, vazia, essa do Helder, mas tudo bem, vamos lá. Entende? É que, olha só, veja bem, o PT, mesmo sendo o maior partido de esquerda do Brasil, mesmo tendo a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, mesmo sendo o partido com uma estrutura que tem, consegue ter uma enorme dificuldade de governabilidade, e isso em qualquer cenário. Mesmo ganhando o Bolsonaro apertado, ou ganhando em 2002, 2006, não tem jeito. Aí, o Ciro acredita que com o PDT, que é um partido já rachado, um partido que ficou fisiológico nas últimas 2 décadas, ou até mais, porque já nos anos 90, com o Brizola vivo, foi porta de entrada de figuras como o próprio Antony Garotinho, conseguiria uma governabilidade maior. Tá? Peraí, Helder, agora você foi muito equivocado nessa tua fala. Eu conheço a história política do Rio de Janeiro não porque eu a vivi, mas porque eu a estudei. Então vamos lá. Quem é Antony Garotinho? Como ele se filiou ao PDT? Há um erro, sobretudo cronológico, na sua fala. Você diz que ele entrou na década de 90. Ele entrou pro PDT em 1982. Correto? Então, primeira coisa, tem um erro aí. Quem era o Garotinho antes de entrar no PDT? Ele tinha feito parte de um grupo de teatro. Ele era da militância comunista, socialista lá de Campos. Inclusive, ele fazia parte de um grupo que reverenciava, um grande brasileiro, um grande comunista que foi Gregório Bezerra. E ele era de esquerda, ele foi filiado ao PT. O Garotinho, antes de passar pelo PDT, ele tinha tentado a eleição para vereador no PT, pelo PT. Vamos lá então. O Antony Garotinho, filiado ao PDT, não é uma figura do centrão como ele é hoje. Acontece que ele se corrompeu politicamente durante o governo dele do estado. A vice dele era do PT, a Benedita, numa jogada política que Brizola fez com Lula, de disputar na vice do Lula a presidência, e botou o Garotinho junto com a Benedita do PT para disputar o governo do estado. E o governo do estado, essa aliança venceu. Só que o Garotinho começou a nomear gente que era amiga do Collor, começou a usar a fé para explorar questões políticas, então rompeu com o PDT. Correto? É isso, cara. Então, essa fala do Helder de que Brizola permitiu o fisiologismo no partido e dá como exemplo o Garotinho, isso é absurdo. Isso é de quem desconhece completamente ou de quem é muito desonesto. Correto? É isso, cara. Eu escrevi inclusive um fio no Twitter explicando, contando a história. Eu falo até da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. O Garotinho que se filiou ao PDT, né, o Antony Garotinho, na época ele tinha 22 anos de idade. Ele se filiou porque ele virou amigo de Brizola e de Darcy Ribeiro. Ele era do PT. Ele era de esquerda. Depois que ele se corrompeu, Helder. Sabe? Então, muito chato isso. Eu mandei DM no Twitter pro seu amigo, pro Marco Bezzi, porque a sua é fechada. Mandei pros galãs feios. Publiquei lá em resposta a vários posts de vocês. Quer dizer, vários não. Um do Bezzi, outro lá dos galãs feios e outro seu. E vocês até agora não responderam. Não se retrataram. Eu acho que foi muito desonesto. Claramente desconhece. Ou então tá sendo desonesto. Mas essa fala eu acho que precisa ser retratada, porque vocês têm que ter responsabilidade com o que falam. É isso. Obrigado por me assistir até aqui. Se inscreva no canal e vamos junto.